A nossa convidada de hoje é a professora Mônica Pereira dos Santos, especialista em educação especial, que vai conversar conosco sobre um assunto muito importante, a inclusão na educação infantil. Vamos agora conhecer um pouquinho da vida profissional da professora. Vamos lá. Mônica Pereira dos Santos tem mestrado e doutorado em Psicologia e Necessidades Educacionais Especiais pela Universidade de Londres. Atualmente, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultora da Unesco e consultora do Instituto Helena Antipoff. É também membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Direitos Humanos e da Associação Nacional de Pesquisadores em Educação Especial. A professora Mônica desenvolve pesquisas de inclusão e exclusão em educação, formação de professores, políticas públicas em educação, educação inclusiva, educação para todos e aprendizagem. Iniciando a nossa discussão, inclusão, eu costumo dizer, é muito importante que a gente comece a falar de inclusão pensando numa maneira bem ampla. É a ideia de que inclusão não se refere somente à pessoa com deficiência. Muito embora hoje ainda priorizemos como sujeito da inclusão a pessoa com deficiência, não é ela, entretanto, o principal sujeito da inclusão, ou melhor dizendo, não é ela o único. O principal pode ser qualquer um de nós que esteja em situação de exclusão ou em risco de exclusão. Mas o único, certamente não, porque todos podemos ser, mais uma vez, sujeitos da inclusão. E isso por quê? Porque a inclusão está estreitamente vinculada às exclusões. Nosso mundo é bastante fragmentado, compartilhado, competitivo, distribuído desigualmente nos saberes, nos poderes, né, nos recursos. E toda essa desigualdade faz com que nós naturalizemos a ideia, achemos natural a ideia de que tudo bem ter mais ou ter menos, é assim mesmo que a humanidade caminha. Mas a gente esquece muitas vezes que isso não é um processo natural, não vem inserido no código genético e que é sim construído social e politicamente ao longo da história. E não esquecer isso é muito importante. Então, a inclusão, acima de tudo, diz respeito a todo e qualquer cidadão em situação ou risco de exclusão, incluindo os deficientes, as pessoas, melhor dizendo, com deficiências, ok? Bem, nesse sentido mais amplo, é preciso entender que inclusão é processo. E considerar a inclusão como um processo é muito importante por um motivo bastante simples. Porque quando consideramos as coisas como processo, percebemos que elas não têm fim. Percebemos todo o seu dinamismo e toda a sua constância em termos de luta, mas não em termos de um estado ao qual se chega e no qual se cristaliza. Isso é super importante, minha gente, porque a gente tem muito a mania também, e eu acho que é equivocada, talvez fruto de pouca reflexão sobre o assunto, de dizer assim, olha, eu trabalho numa classe inclusiva, olha, a minha escola é super inclusiva. E eu questiono isso, chamo vocês a refletirem um pouco melhor comigo sobre essa questão, na medida em que argumento o seguinte: será que existe mesmo uma escola com um ponto final em termos de inclusão? Será que na medida mesma em que conseguimos ultrapassar as barreiras e os obstáculos que fazem com que alguns grupos sejam excluídos, será que imediatamente não veremos outros grupos que até então estavam invisíveis em termos de exclusão se tornarem visíveis e isso mesmo não ser novamente o início ou o reinício, se vocês preferirem, da necessidade de se lutar pela inclusão desses grupos? Então, como vocês percebem, é um processo sem fim. Isso é muito bom porque nos dá a certeza de nunca ter uma vida monótona como educadores. Morreremos lutando pela inclusão. Por outro lado, é muito angustiante também, porque a gente sabe que sempre o estado provisório ao qual chegarmos nunca será suficiente. Isso nos angustia,
Mas, para quem é educador, não deveria angustiar tanto, porque o educador é justamente aquele profissional que acredita na mudança constante. E quando a gente acredita na mudança constante, nenhum estado é satisfatório para a gente. Essa é a grande ideia. Mencionei, mas não explorei, a ideia do combate às exclusões. Eu disse que inclusão está intimamente ligada às exclusões. E por que está intimamente ligada às exclusões? Justamente porque o mundo é repleto de exclusões. Então, a cada vez, como eu mencionei, que se identificar alguém em situação de exclusão ou em risco de, e eu peço a sua atenção no em risco de, porque essa é a exclusão mais complexa de se abordar muitas vezes e que nem sempre acontece com o deficiente, mas acontece com outros grupos diferenciados na escola, como, por exemplo, aquele aluno que é muito quietinho, muito tímido, ou aquele que vem de uma educação familiar extremamente recatada, modesta e que não abre muito a boca ou que não se posiciona muito, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso? Esses grupos, muitas vezes, acabam sendo invisíveis, né? E por mais que tenhamos nós, como educadores, a maior boa intenção e boa vontade do mundo em promover uma aula, uma discussão, uma atividade que agrade a todos, como o mundo é bastante diverso, esse agradar a todos também é uma grande ilusão. Não existe, em momento algum da vida humana, a possibilidade de agradar 100% de todas as pessoas que te veem, te ouvem, te assistem, enfim. Então, o que é que acontece? Muitas vezes aquilo que falamos sem a menor intenção de excluir pode, ao mesmo tempo que inclui um, excluir outro. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Então, combater as exclusões é muito mais o que eu chamaria de uma questão postural, não física, evidentemente, mas atitudinal, do que propriamente dito ter um plano absolutamente, estrategicamente traçado ao qual você se apegue loucamente até o fim, inclusive não o revendo. É fundamental haver o planejamento, sem sombra de dúvida. Mas o combate, né, a prática de luta social, ela precisa ser reavaliada a cada passo. Porque se hoje o que era normal passou a ser questionado, amanhã essa normalidade, seus padrões já são outros. E, quem sabe, haverá um dia em que finalmente derrubemos a ideia de normalidade, porque ela é uma construção, digamos, racional e bastante conveniente das sociedades humanas, porque ela, de uma certa maneira, ao padronizar, ao trazer padrões de comportamento, ela facilita um certo controle social. Ao dizer o que é adequado, o que não é, o que é normal, o que não é, o que é bonito, o que não é, o que é feio, o que é isso, o que é aquilo, as pessoas, em nome de uma convivência pacífica, mas também passiva, não é? Acabam não questionando, não criticando, não raciocinando, não se perguntando, mas para que mesmo que é isso? A quem mesmo isso interessa? Quem é que sai ganhando com isso? Então, essa é a postura de combate à exclusão. É estar sempre pensando, refletindo, se revisitando no âmago do seu ser, naquilo que você faz e, principalmente, naquilo em que você pensa, que acredita e dá como certo. Isso, pessoal, dói. Isso não é um processo fácil. Isso não é um processo ligeiro. Como eu disse, é um processo para a vida inteira. Mas isso é um processo possível. E é um processo extremamente instigante e motivador. Isso é que eu acho que é o mais importante que fique como mensagem. Na educação infantil, então, nem se fala, porque as possibilidades são tão grandes que a gente tem aberto um manancial de possibilidades, de inovações a fazer, a pensar e a ser, que só fazem com que o nosso trabalho fique ainda mais maravilhoso, mais fascinante, eu diria, né? Outra ideia associada à inclusão é a ideia de que ela independe da condição individual. Muitas vezes nós tendemos a achar que o cara excluído é aquele que tem um braço a menos. Ele é excluído, coitado, porque ele tem um braço a menos. Ou ele é excluído porque ele optou por ser católico numa comunidade evangélica. Não é uma questão puramente individual nem pessoal.
A exclusão não acontece pelas escolhas que nós fizemos ou pelas condições em que vivemos por si mesmas. Não é a deficiência que me torna excluído necessariamente. Não é ser católico que me torna excluído necessariamente. E sim a maneira como aquela cultura em que vivo se relaciona com essas particularidades culturais, tanto quanto pessoais. Então é preciso ter cuidado e lembrar que ela não depende da condição individual de ninguém. Embora a condição individual esteja implicada na questão, porque ela pode surtir em função de naturalismos criados, de toda uma história de desigualdade em que se fundam as sociedades de hoje, ela pode surtir efeitos de exclusão, porque a sociedade não sabe lidar com isso de outra maneira que não seja se afastando, estigmatizando ou demonstrando algum preconceito. Bem, não precisa nem dizer, é óbvio, eu espero que fique, que com tudo isso nós estamos falando de direitos humanos. Direitos humanos é a questão central quando pensamos em inclusão. Portanto, ela não é favor, ela não é tolerar, ela não é concessão, ela não é exceção, ela é direito. Direito humano inalienável. Não é nem somente constitucional, é universal. Isso é muito importante também da gente lembrar. Por quê? Porque quando a gente estiver lá no nosso pequeno universo da sala de aula, tratando um assunto, qualquer que seja ele, né, e ensinando aquele conteúdo, se a gente não consegue fazer uma mínima ligação disso com a causa maior, que é a construção do mundo, e a educação infantil tem um papel chave aí, eu vou voltar nisso daqui a pouco, se a gente não faz essa transposição, sair do micromundo para o macromundo, que é absolutamente ligado e dependente, eu diria, do micromundo, a gente não vai conseguir nem fazer inclusão e nem educação. Essa é a triste verdade, né? Porque uma educação desprovida de história, de contextualização social, fica complicada, no mínimo complicada. Na melhor das hipóteses, ela vira um bom processo, talvez, de memorização. Mas a aprendizagem, no sentido profundo da palavra, aquele que altera nossas estruturas cerebrais, aumenta, amplia nossas sinapses, não é? Nossos mecanismos neurológicos de aprendizagem e faz com que, efetivamente, compreendamos e construamos conceitos, essa fica prejudicada quando a gente se atém tão somente ao mundinho micro, que é importante, mas não pode ser único. Essas ações intra- e intersetoriais são fundamentais porque conectam os sujeitos envolvidos. Os sujeitos que sofrem a exclusão, os sujeitos que observam a exclusão, os sujeitos que intuitivamente tentam impedir a exclusão, os sujeitos que intuitivamente ou propositadamente geram a exclusão, porque isso também acontece, infelizmente, e os sistemas que envolvem esses sujeitos. As secretarias municipais, estaduais, de saúde, de educação, de turismo, de lazer, de esportes, assistência social e assim sucessivamente, trabalho, não é? E assim sucessivamente. Se nós não conseguirmos fazer essas conexões, impossibilitado não fica, mas certamente dificultado, ou pelo menos atrasado. Atrasamos imensamente os possíveis avanços e sucessos que poderíamos ter se tivéssemos essa conjugação mais firmemente no nosso dia a dia. Eu gosto também de lembrar que a inclusão está ligada a alguns princípios que falamos pouco, em particular o primeiro, aliás, eu diria que todos eles, é pouco falado, mas está muito presente. O primeiro dele é participação. Se vocês me perguntassem, professora, defina a inclusão em poucas palavras, eu diria, inclusão são processos de ampliação e aumento cada vez maior, se possível exponencial, de participação dos sujeitos nas diversas arenas sociais, às quais têm direitos e também sobre as quais têm deveres. Ou seja,
O que é participação? Participação é usufruir o direito e não o favor, não a assistência, o carinho, o coitadinho, não é isso. Não a tolerância, e sim o direito, o respeito, né? O direito respeitoso que cada um de nós tem de usufruir de tudo aquilo que a sociedade tem para oferecer. Uma dessas coisas é a educação, sem sombra de dúvida. Então, quando falamos em participação, queremos dizer, o seu aluno, ele tem todo o direito de tanto aprender quanto fazer parte das decisões e da organização coletiva do dia a dia da sua instituição. Basicamente é isso. Isso implica práticas absolutamente ousadas que ainda não estamos acostumados a tentar, mas que eu já vi em vários lugares por aí. Ainda são casos específicos, mas quem sabe um dia seja parte, né, do nosso dia a dia. Como, por exemplo, escolas que se organizam por uma gestão compartilhada, que promovem assembleias, né, com a participação dos estudantes, dos pais, e assembleias em nível constante, semanais ou quinzenais, para que se decida os principais projetos pedagógicos a se trabalhar, a melhor maneira de se aplicar o dinheiro público, coisas assim que parecem pouco comuns no nosso dia a dia, mas que são perfeitamente possíveis. Isso significa o princípio da participação. A justiça social, eu acho que ela fala por si mesma. Ela tem a ver com aquilo que antes eu disse sobre as desigualdades. E, nesse sentido, é desenvolver o olhar atento dentro da instituição e dentro de cada um de nós para que essas desigualdades não gerem práticas de exclusão. Porque, veja, desigual todos somos, diferentes todos somos. Acho que não há dúvida sobre isso. Mas quando valorizamos de mais ou de menos essas nossas desigualdades, tendemos a gerar exclusão, correto? Então eu digo assim, que a gente tanto é igual quanto diferente e que isso precisa ser enxergado com muito cuidado. Somos iguais porque somos todos seres humanos. E aí, nesse sentido, valemos a mesma coisa. Ninguém vale mais nem menos do que ninguém. Mas somos também diferentes, justamente por sermos humanos. Não existimos de maneira igual entre nós. Somos todos existentes de maneiras diferenciadas. E isso significa que tratar com justiça o cidadão significa tratar diferenciadamente. Valorizá-lo igualmente, mas oferecer-lhe a possibilidade do tratamento desigual conforme suas necessidades. Então, a igualdade de valor é isso também, intimamente ligado à justiça social e ao que eu acabei de dizer. Vejam bem, não é igualdade de valores. Eu tenho meus valores, você tem os seus valores, cada um pode ter os seus valores, eles vão coincidir de vez em quando e outras vezes não. O importante é lembrar que trata-se de igualdade de valor meu e seu como ser humano que somos. Mesmo que eu fosse uma criminosa, eu não poderia valer menos do que você pelo simples fato de ser humana. Isso significa que, ainda sendo uma criminosa, existindo desta maneira neste mundo, eu teria o direito de usufruir de um julgamento como qualquer um outro teria. Agora, aquilo que me diferencia, que é o que eu faço, o que eu sou e como eu sou, evidentemente vai surtir uma prática social que vai me encaminhar, me orientar para isso ou para aquilo. Se eu sou uma criminosa, é claro, eu vou ter que passar por um processo de correção, de julgamento, né? E que será fundamentado no direito coletivo, no bem-estar sempre coletivo, porque nós estamos de olho, em última instância, nisso aqui. É a promoção da paz mundial. Essa é, eu diria assim, o grande norte da inclusão. Porque, minha gente, vamos falar agora assim com todas as letras. Tudo isso, em última instância, significa a luta que nós fazemos para a continuação do mundo, em termos de mundo, sobreviver, e a nossa continuação no mundo. É isso, em última instância, de que trata a inclusão. É por isso que é importante, na nossa sala de aula com os nossos pequeninos, prestarmos atenção nessas coisas,
traduzir essas coisas nas práticas do dia a dia, porque, em última instância, é o mundo que estamos salvando, mantendo, preservando e, consequentemente, a nós mesmos. Eu gostaria de explorar um pouquinho a resolução número 4, de 2 de outubro de 2009. Isso aqui é uma das prerrogativas legais mais atuais que temos e que particulariza um pouco, agora sim, a questão da inclusão para o caso dos alunos com deficiências, que tem sido, muitas vezes, um susto muito grande na cabeça dos nossos professores, porque às vezes a condição do aluno parece tão prejudicada que o professor se vê perdido e não sabe o que fazer. E muitas vezes acabam por achar que o melhor lugar para essa criança não é na sala de aula junto com todos, mas sim em salas separadas ou mesmo em escolas separadas. O que a nossa legislação hoje diz é que isso deveria não acontecer. Quanto mais juntos os alunos estiverem, melhor. O que seria, então, no caso de um aluno com as deficiências, o que seria apropriado? Não só as deficiências, mas também o que se chama de transtornos globais do desenvolvimento ou também as altas habilidades, antigamente conhecidas por superdotação. O que é que a lei prevê? Prevê uma educação especial, sim, que essa jamais será interrompida e nem poderá, já que é direito, não é? E essa educação, ela deve, entretanto, ser complementar àquela que é oferecida a todos nas salas comuns ou suplementar àquela que ainda não é oferecida, mas está precisando ser e precisa, portanto, ser o plus, o pequeno a mais que se apresente como necessário. Pode ser temporário, pode ser permanente, mas precisa ser oferecida. Então, a educação especial, por meio do atendimento educacional especializado, ela vai disponibilizar recursos, serviços, estratégias de acessibilidade que façam com que o sujeito possa participar cada vez mais tanto do seu direito de conviver socialmente com todo mundo, e a escola é o grande palco para isso, como do seu direito de aprender com todo mundo. E a escola é o grande palco para isso. E aí você pode perguntar, mas aluno com deficiência, muito deficiente, aprende? E eu vou dizer, esses mais do que nunca precisam da escola comum. Sabe por quê? Porque é a diversidade que apresenta o desafio cognitivo necessário para que eles aprendam. Se eu vivo e cresço somente entre pares muito semelhantes a mim, falando sempre a mesma língua, pensando sempre do mesmo jeito, que tipo de desenvolvimento eu posso ter? Bastante, mas sempre muito mais limitado do que aquele que eu poderia ter se eu estivesse convivendo com as diferenças, porque elas é que me desafiam a me repensar. Elas é que me desafiam a, em me repensando, construir novos conceitos. Então, até mesmo aquele aluno, como eu dei no exemplo da manhã, que só piscava um olho e mais nada fazia, nem falava, até mesmo esse aluno vai aprender quando está com alguém. Mas o mais legal de tudo isso, vocês sabem o que é? É que nós aprendemos também. Os que somos supostamente sem deficiência, só podemos aprender, crescer e nos desenvolver, aprimorar como seres humanos, quando estamos em conjunto com as pessoas que tenham deficiência. Eu não tenho como saber o que é uma paralisia cerebral. Eu não tenho como saber o que é ser cego. Assim como eu não tenho saber o que é ser negro, ou o que é ser indígena, ou o que é ser judeu, se eu não convivo com essas pessoas. Ponto. Não tem muito o que se raciocinar. E quanto mais eu convivo, mais eu me amplio cognitivamente também, mais eu aprendo e consigo reconstruir conceitos. Por quê? Porque eu vou vendo que as maneiras de olhar, sentir, ser e explicar o mundo são variáveis mesmo. Então é por aí que o atendimento educacional especializado vai se organizando. Ele acontece principalmente nas salas de recurso, sempre vinculado a essa ideia de ser na própria escola, que é regular. Isso significa repensar a estrutura da escola especial e da sala especial. Não significa necessariamente acabar com elas, mas reconstruí-la, rever sua estrutura no seu sentido. A que é que ela serve? Porque quando ela serve somente a um grupo de pessoas, ela pode estar sendo excludente.
porque ela está privando a mim como sujeito, por exemplo, que não tenho deficiência, do prazer, do presente, do ato cidadão de conviver com aqueles que, porventura, tenham deficiência. Então, repensar no sentido de capitalizar em cima daqueles saberes que são riquíssimos, mas absolutamente abrir suas portas para que todos possam conviver. No turno inverso da escolarização, a ideia é que ela aconteça assim. Na verdade, ela acontece assim quando é uma provisão particularizada, como uma sala de atendimento educacional especializado, enfim. Mas a educação especial ela tem que estar presente em toda a sala de aula o tempo todo. Então, todo professor precisa ser bem informado para ter uma visão generalista importantíssima, essa sensibilidade para perceber o seu aluno e ver se ele está desenvolvendo alguma dificuldade ou não, ou se ele está tropeçando no meio do caminho ou não, por algum motivo que seja, para poder, já desde cedo, identificando e evitando que a exclusão se faça, ok? Então, ela não vem para substituir classes comuns, ela complementa ou suplementa. E, como eu disse, classes e escolas especiais continuam tendo seu lugar, revisitados para contemplarem a ideia de um centro de atendimento educacional especializado, o que vai ampliar imensamente o poder do professor, conhecido até então como professor da educação especial, porque ele já tem saberes e experiências importantíssimas que ele vai poder democratizar, socializar com uma comunidade escolar maior do que aquela a qual ele sempre pertenceu e a quem unicamente ele foi servindo. Lembrando rapidamente, porque vocês já tiveram uma semana que contemplou bastante esse tema, que especificidades a criança de 0 a 6 vai apresentar? Aquelas que toda e qualquer criança de 0 a 6 vai apresentar. O cuidado se torna uma coisa importantíssima nessa faixa etária. Nós não podemos esquecer que os nossos alunos estão numa fase de desenvolvimento em que eles estão iniciando, digamos assim, a semeadura de seus valores, do seu caráter, né? Eu até brinquei de manhã, falando muito sério, mas com bom humor, dizendo para o pessoal, se existe uma classe ou uma subclasse de professores, porque para mim professores todos valem o mundo, não é? A gente não devia ter essa diferenciação entre professores. Mas se eu fosse obrigada a dizer, professora, qual é de todos os diferentes tipos que se instituiu de professores, o que tem um peso maior político, histórico na sua cabeça, eu diria, é o professor da educação infantil. Porque é exatamente aqui, nesse período com que vocês lidam, que o mundo começa a se fazer. Então, eu acho que a importância do cuidar e depois, ou junto, melhor dizendo, o transformar de atividades em brincadeiras que desafiem, que aguçem a criatividade, a curiosidade da criança. Isso significa um trabalho, né, de planejamento, de fantasia, de imaginação e de muita sabedoria, muito estudo, mas muito mesmo, que não tem preço e que efetivamente lança as bases da construção de uma revolução. Eu gosto sempre de pensar que a gente, como educador, é revolucionário. A rotina é importante porque insere a criança no mundo, né, de uma organização e de uma convivência social pacífica e, evidentemente, uma interação com a família que seja verdadeiramente parceira. Então, vocês veem, aprender participativo, uma participação orientada, mostrar a concretude, uma coerência, ou seja, além de dizer o que é que tem que ser feito, fazer o que você disse que fez ou que faz. Coerência, enfim, são aspectos importantes e nada disso é novidade nas práticas que vocês já fazem. Pois é, pasmem, vocês são todos inclusivos, olha só que legal, não é? Vocês estão vendo que essas coisas já são praticadas, mas quando elas são praticadas com total consciência e nunca esquecimento, aí mesmo é que o seu desenvolvimento inclusivo, se me permite, se torna muito mais rico. É que a gente às vezes faz intuitivamente. Pois então, eu te convido a partir de hoje fazer com consciência.
isso tudo que você já faz, retomar e dizer, caramba, isso é mesmo um caminho e tanto. Mas é só o professor? Nananina. A instituição também tem a sua responsabilidade. E essa responsabilidade vai se dar com a gestão. Uma gestão que não é participativa pode botar muita coisa a perder. Felizmente não põe tudo, porque, como eu digo, como são muitos atores envolvidos, sempre há o lado que, num momento ou no outro, fique sobrecarregado, mas que segure a peteca. Mas que ela faz uma diferença, faz. A gente vai ver. Quando um gestor abraça um projeto, minha gente, esse projeto tem uma possibilidade muito maior de caminhar do que quando ele não abraça. Agora, quando ele não abraça, não vai caminhar? Não, pode caminhar. Mas o nosso esforço, né, o nosso espírito revolucionário, por assim dizer, vai ter que estar mais aguçado ainda. O compartilhamento de responsabilidades e sucessos, que a gente costuma compartilhar muito com a família, o sucesso, compartilhar dizendo assim, quando é sucesso é da escola. Agora, quando é fracasso, é da família. Vamos rever como gestores essa relação. Precisamos discutir a relação com a escola. E a relação precisa ser igualitária. Outra coisa, planejamento flexível. Planejar é fundamental. Desde que não se esqueça que ele é sempre provisório. Eu entro em sala de aula todos os dias com 5, 6, 7 atividades diferentes para fazer. E às vezes eu uso as 7 para trabalhar o mesmo tema. Ah, professora, mas é mais fácil porque você está no ensino superior. Também não, eu já fiz isso no fundamental e funciona, que é uma maravilha. Sabe qual é o problema? É que me dá um trabalho danado. Mas é uma opção profissional que a gente faz. Não dá para ser professor sem estudar, não dá para ser professor sem trabalhar. Muito. Problematizadora, cuidado com o óbvio. Eu queria deixar esse recadinho final. Gente, desconfie. Desconfie sempre quando você acha que tudo está muito bem, tudo está muito natural, tudo já está muito tranquilo. Desconfiem. Desconfiem. Botem a pulguinha atrás da orelha de vocês e perguntem, mas será que sempre foi para ser assim mesmo? Ou será que está distribuído igualmente os interesses, os louros e tudo mais, desse jeito que está sendo? Ou ainda, pode ficar melhor? Precisa ficar melhor? Precisa ser só assim? Enfim, tragam a dúvida para o dia a dia de vocês. Tragam o seu potencial de raciocínio, de questionamento, é o que eu chamo de problematização. Não é criar problema. Problematizar significa questionar, refletir, raciocinar sobre e desmistificar o óbvio, porque o óbvio nos cega por vezes. Estudo, 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 estudo. O que você precisa fazer para incluir? Estudar, 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 estudar. O que você precisa fazer para ser um ser, digamos, do bem, manter a paz no mundo e manter o mundo? Estudar, 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 estudar. O que você precisa ser para ser professor? Estudar, 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 estudar. Gente boa, estuda. Professor, então, mais ainda. Vamos embora morrer estudando, porque é assim que a gente muda o mundo. Postura da gente, né? Eu acho que agora já ficou tudo muito claro. Isso aqui é muito importante, gente. É preciso trabalhar em equipe, não na famosa eu-equipe. Como a gente peca com isso aqui da eu-equipe, né? É muito complicado mesmo. Precisamos ser criativos, flexíveis e humildes. Encarem essa nossa conversa hoje, não como conselhos de quem sabe mais, mas como um par de vocês que apanha muito, e deve ter um certo dom masoquista, porque eu gosto de apanhar nesse sentido, porque me sinto desafiada e, portanto, me coloco aqui como uma companheira de trabalho tal como vocês e não diferente, nem acima, nem abaixo. Então é isso, gente. Mantendo o planejamento, a flexibilidade, algumas estratégias que são muito conhecidas de vocês, a avaliação constante, não combinar, não ficar comparando aluno com turma, e sim aluno com ele mesmo. Prazer de aprender é super importante e a problematização. Acho que com isso a gente encerra a nossa conversa. Obrigado, professora. A formação integral do ser humano dentro da escola não diz respeito somente à apropriação de conteúdos curriculares. Educar inclui trabalhar valores como solidariedade e tolerância. O projeto Somos o que Comemos, criado pela professora Fernanda Conde, usou as preferências alimentares de cada um
para explorar esses conceitos. Ela trabalha na Escola Especial Municipal Rotary Club, que fica em Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Vamos conhecer detalhes desse projeto. Bom, professora, como é que surgiu e qual foi o objetivo do projeto Somos o que Comemos? Esse projeto, ele surgiu a partir de uma inquietação minha, porque a escola onde eu trabalho, a educação infantil, ela passou a ser integral. Então, as crianças ficavam o dia inteiro na escola. E eu comecei a perceber que muitas se alimentavam muito mal. Não era nem a questão de não comer o legume. Elas comiam, às vezes, só o arroz ou só o feijão. Então, era a dificuldade que eu percebia em comer a variedade de alimentos oferecidos pelo cardápio da escola. E como é que o tema alimentação foi explorado por você? Bom, ele foi explorado, como os outros que eu tenho feito nos últimos anos, a partir de uma proposta dos projetos de trabalho. Eles seguem uma concepção de escola e de educação que parte da problematização de questões reais. Então, a partir dessas problematizações, vai se criando na turma um ambiente de pesquisa, que eles vão pesquisando, buscando respostas para as próprias dúvidas. Então, isso vai tornando a aprendizagem mais significativa. Agora, uma das etapas do projeto contou com a participação dos pais. Fala pra gente como é que isso aconteceu. Porque a gente trabalha com múltiplos recursos. É importante que a gente vá trazendo uma variedade de informações, entrevistas com os pais, que essa realidade entre para a sala de aula, o contexto de vida deles, porque aí eles vão tendo uma visão mais crítica da realidade. Então, a gente fez, nós confeccionamos bonecos a partir do peso das crianças, as mães ajudaram costurando, elas mandaram fotos, informações, vídeos, todo o material que elas têm, elas trazem, e eu pesquiso também, então junto vai fazendo aquele ambiente de colaboração. Bom, e a partir dessas informações sobre cada aluno, foi feita a confecção dos bonecos bebês, né, com tamanho e peso de cada criança. Qual foi o objetivo dessa atividade? A princípio foi que eles percebessem a diversidade étnica, a diversidade deles, que a diversidade de tom de pele, que eles não tinham as mesmas características. Eles inventaram o boneco, quem era negro, o boneco mais claro, eles pesquisaram toda essa diversidade e entender que essa alimentação ela é importante para o desenvolvimento, que cada um ela vai modificando o seu corpo. Uma criança que era pequenininha, hoje em dia, nasceu pequenininha, hoje em dia é um dos maiores da sala. Então, a alimentação te constitui. Ela é responsável pelo teu desenvolvimento de uma forma global. Então, é importante essa variedade do cardápio. Bom, e as atividades com os grupos de alimentos, como é que foi desenvolvida? Bom, isso começou porque para que eu tinha um tema que eu queria trabalhar com eles, para que eles se envolvessem nesse tema e que esse tema fosse... eles percebessem a possibilidade do assunto. Eu trouxe vários livros de literatura infantil para a sala. Um desses livros era sobre uma menina que não se alimentava bem, ela estava acima do peso e ela tinha sido pesada na escola. E ela descobriu que ela podia se alimentar de uma forma variada, que é uma forma mais saudável. Então, a partir daí, para que essa realidade, a realidade dos alunos fosse trazida para cá, para a sala de aula, nós pesamos também essas crianças. Então, a gente começa a problematizar a questão da alimentação. Para que serve a comida? Por que ela tem que ser colorida? Será que nós temos o mesmo tamanho? Que alimentos servem para crescer? Então, a partir das perguntas deles, vai se trilhando um percurso único, que é única daquele grupo de crianças, a partir das dúvidas que eles vão tendo na sala de aula. Eles trouxeram muito material, os meus mandaram vídeos, e eu usei uma pintora, a Tarsila do Amaral, para que, a partir desse referencial dela, da forma dela pintar, a partir da obra A Negra, que a gente entrou na questão do tempo, porque ela viveu numa época que existiam muitas plantações, ela foi alimentada por uma escrava. Então, eles puderam falar sobre a própria alimentação, pesquisar em casa quem mamou, quem não mamou, as mães vieram fazer relatos na sala. Como é que as crianças responderam a todas essas atividades? Foi, assim, muito legal, porque essa forma de trabalho torna a aprendizagem mais significativa, porque essas crianças, elas são protagonistas dessa aprendizagem. Elas vão buscando a resposta, é uma história delas, daquele grupo ali. Ela é única, porque ela vai sendo triada de acordo com o que vai surgindo na turma. Então, se torna mais significativo, porque eles vão criando o índice e respondendo aquelas perguntas. Eles conseguiram perceber que há uma variedade de alimentos e que essa variedade é importante para o próprio desenvolvimento de cada um. E que conclusões você faz a respeito do projeto Somos o que Comemos? Eles conseguiram entender que eles
precisam ter essa alimentação variada com todos esses grupos. Eles não podem comer uma coisa só. Isso aconteceu porque eles foram descobrindo a partir da própria vivência, do que eles vivenciaram na sala de aula, do próprio desenvolvimento da história de vida deles. Ou seja, tiveram uma conscientização da importância. Uma conscientização. Não é isso? Não foi uma coisa de fora para dentro, foi da vida deles. Eles descobriram isso. Professora, muito obrigada e parabéns por esse trabalho. Obrigada. Obrigado, professora. As linguagens das artes são muito exploradas na educação infantil. As professoras Márcia Gonçalves e Adriana Teixeira trabalham na Escola Especial Municipal Dr. Hélio Pellegrino, que fica em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Juntas, criaram o projeto África, Mapa do Mundo, com o qual trabalharam diversos conteúdos, valores e conceitos por meio da linguagem da dança. Vamos ver. Quer saber? Olha só. Professoras Márcia e Adriana, como é que surgiu e como foi desenvolvido o projeto África, Mapa do Mundo, Atlas da Vida? Bom, primeiramente precisávamos definir um subprojeto e que poderia ter a ver com a Copa do Mundo. E aí vamos descobrindo que seria na África, que lugar é esse, e o Brasil, né, como que estaria nesse lugar, como fazer esse link, né, Brasil e África, e por que na África? E as crianças muito pequenas e também crianças especiais, precisamos construir memórias, né? Buscar nelas, nessas famílias, esse resgate cultural. E aí surgiu, fomos conversando, decidimos que o tema era muito específico e que poderia ser muito bem explorado. Ô, Márcia, como é que a dança é trabalhada nas turmas especiais da educação infantil? Na verdade, agora a gente não tem só mais uma turma especial de educação infantil. Agora a gente tem turmas regulares de educação infantil com alunos especiais incluídos, né? Então, a gente trabalha muito com mediação. Um aluno ajudando o outro, eles através da observação, aqueles que não conseguem fazer, recebem a ajuda daquele que tem mais habilidade, que tem autonomia para fazer. E a gente tem percebido que um tem aprendido com o outro. Então, não tem muita diferenciação, né? A gente explora a possibilidade que eles nos dão. E qual é o valor do trabalho da linguagem corporal para as atividades da escola? O corpo ele é repleto de ganhos, de benefícios para explorar, para se comunicar, né? Então, o corpo ele fala, independente de ser um aluno especial ou não. A gente tem, como educador, tem que olhar esse corpo e buscar trazer o que esse corpo pode nos responder. Então, é isso que a gente tem trabalhado, né? Através das expressões naturais, coisas que fazem sentido para eles. Agora, Adriana, que aspectos da influência da África em nossa cultura foram explorados? A questão do vocabulário, né? Nas turmas de educação infantil, muito importante ampliar esse vocabulário. E descobrimos que a herança, nosso vocabulário brasileiro, está muito envolvido e direcionado com a África. Buscamos palavras simples do dia a dia, do cotidiano, e que descobrimos que essas palavras eram de origem africana. E eles riram muito com palavras tipo fofoca, cocada, palavras simples do nosso cotidiano que vieram de lá, né, da África. E eles foram ampliando o vocabulário, entendendo esse vocabulário, construindo palavras, frases, contextualizando, de forma que não ficasse só na música, porque trabalhamos muita música, a contação de história, os contos africanos. Mas o vocabulário foi assim, um ganho muito grande para as turmas de educação infantil. E como é que os alunos responderam a esse trabalho? Foi incrível ver a autonomia deles, né? Na mostra de dança não teve mediação de nenhum adulto, eles entenderam a proposta, a coreografia, eles conheciam ela completamente. Essa música que a gente trabalhou, que esse tema vem da música, né, do CD Pé com Pé, de Sandra Pérez e Paulo Tatti, que fala sobre o sol, fala sobre a África, sobre os povos, né, da África. Então, a gente teve que contextualizar para que eles pudessem entender. A criança entendendo, ela faz com autonomia e foi maravilhoso. E que resultados foram obtidos com esse projeto? Que aspectos da cultura, de valores e de possibilidades físicas dos alunos com necessidades especiais foram destacados? Alguns alunos têm uma dificuldade maior, né? Por exemplo, nós temos alunos que não se comunicam, né, verbalmente, né? Não tem oralidade. E aí um mediava com o outro, né? E não era só a dificuldade física, né, de locomoção,
Então, esse aspecto da parceria, né, esse aspecto da ajuda mútua, isso foi muito importante nessa construção. A música, liberando o corpo, fez também essa aproximação, né, o movimento, a construção de uma comunicação que pudesse ir um pouco além daquilo que se percebia, né, com o olhar. E a sua análise, Márcia, do resultado desse trabalho? Eu acho que, complementando o que a Adriana falou, né, eu acho que o trabalho cooperativo não foi só eu e a Adriana, mas toda a escola se envolveu, todas as turmas de classes especiais, junto com a educação infantil, acho que foi um ganho muito significativo para todas as crianças. A gente tinha crianças que tinham medo de se aproximar do especial, até mesmo por uma cultura de que muitas vezes os pais falam, vai machucar, cuidado, e eles viram que não, que essa troca, todo mundo ganha com essa troca, né? O especial, o aluno regular. Então, eu avalio o trabalho como assim, um trabalho ainda em construção, porque a gente continua ainda trabalhando com essa questão da inclusão, que é muito importante, essa questão de respeitar o limite do outro e que a dança é possível para todos. Professoras, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.